Oi, gente, tudo bem? A gente está Oi, aqui na nossa gente. segunda live. A gente teve aquela primeira live semana passada, né, falando sobre carreira e comportamentos esperados do VM. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história do VM, né, meninas? O que vocês têm aí É, para contar? O que a gente pode agregar aí de conhecimento? acho que o que mais tem é história, né, Bru? É, com certeza. Todo O VM dia, é né, se algo constrói essencial, alguma coisa já nova no há VM. muito tempo. É isso mesmo. Eu acho que assim, a maior parte de todo sabe, né, como começou o VM, a gente não tinha essa terminologia falando VM, como a gente conhece hoje. As pessoas lá em torno de 1860, mais na França, tinha aquela questão de expor os produtos fora da loja. Então, assim, a gente tem aquela foto clássica que a gente vê em tudo quanto é lugar, das carnes expostas ali na rua, as pessoas passando. Então, imagina, né, como era o cheiro disso, imagina como era o contato, a conservação desses produtos, mas era a forma que eles encontravam ali de expor os produtos e chamar os clientes para dentro da loja. É, E, eu acho Bru, que pode falar, Fala, nem tão distante fala aí. assim, gente. Vamos lá. Vamos dar um exemplo de quando eu comecei com visual merchandising. Na minha época, nos anos 2000, era chamado de vitrinismo. Não tinha nem a Exato. nomenclatura ainda. é isso que eu ia falar. Eu acho que sempre teve o VM, né? Sempre Isso. existiu, independente da data, assim, é que quando a gente vai estudar uma parte teórica e quando a gente quer apresentar sobre determinado assunto, a gente precisa trabalhar essas datas e tudo mais. Sim. Mas, É isso assim, aí. sempre houve, sempre teve, sempre existiu algo pensado, estrategicamente pensado, e talvez Uhum. o marketing levava muito essa fama, né? O É Sim, marketing isso. sim, é isso apresentou mesmo. muito isso, mas aí a gente teve um carinha aí que foi o. Como que a gente pode dizer? O precursor, né? Que a gente Isso. sabe, né? Porque antes dele, na verdade, como eu falei, tudo começou assim reconhecidamente como França. Então a gente teve o Aristide Boussocot, que abriu uma rede de varejo super conhecida, que é a Le Bon Marché. Só que aí a gente tem uma pessoa que realmente propagou isso, né? Que é o nome mais forte, que é o Gordon Selfridge. Se vocês não conhecem, vão atrás, né? Tem o documentário dele disponível na Netflix, que a gente até já Você postou no Instagram. postou. Isso aí. Então, assim, ele foi um cara muito importante por conta das iniciativas que ele teve referente ao VM. Acho que a maioria das pessoas sabe, mas a primeira coisa diferencial que ele fez foi: as pessoas saíam para ir ao teatro à noite, e as lojas estavam fechadas, escuras, e ele foi a primeira pessoa que deixou as vitrines iluminadas, para quando as pessoas saíssem do teatro, passassem pela loja e conseguissem identificar ali os produtos, identificar qual era o tecido, qual era a marca. Então, assim, foi um grande diferencial, um grande chamariz, porque as pessoas nunca tinham visto isso, né? Era Sim, realmente o diferencial. E É, nesse ponto também, Bru, que você está dando como exemplo da iluminação, a gente vê quão grande são os recursos que a gente tem para fazer um visual merchandising, né? é isso aí. eu acho E, que nem sempre tem que ser algo, como que eu posso, fisicamente criado, sabe? É uma sim, iluminação, é uma mudança de um cenário que já existe dentro da é sua um loja, de conceito, um né? layout que existe. A gente tem também o exemplo da questão dos cosméticos que foram levados para frente da Isso, loja por isso Sim. aí. mau cheiro e tudo mais. Sim, Hoje, ainda na Europa, é muito usado isso, né? A gente consegue ver muita loja de departamento que tem a parte de beleza usando ali esse setor também sempre na entrada da loja. Então, o isso. VM ele conta e ele traz muito isso, né? Antes mesmo de ter um nome, né? É Sim, pensado sempre. sim. E isso remete também o cliente à marca, né? Esse exemplo aí do cheiro, da fragrância que você está falando, a gente tem um exemplo aqui no Brasil mesmo. A M. Martin, as pessoas reconhecem a loja pela fragrância que tem quando entra. É isso Isso é aí. Mesmo VM de também. fora, né? Nem precisa entrar. De fora ela já tá sentindo. E inclusive é o Verdade. que motiva a entrar na loja, né? É sentir o Sim. cheiro. Ô, Bruno, É, conta pra gente, assim, como que foi esse processo de evolução do VM? Deixando um pouco para trás essa questão de 1960 ou até antes mesmo que isso. a gente comentou, como que foi essa evolução? O que, sei lá, representa hoje? O que é? Se a gente tem algum nome também hoje em dia que se destaca dentro do VM? Acho que a parte mais importante que o Ti falou foi justamente isso. Primeiro nome dado relacionado aí à nossa carreira, à nossa profissão, à área de visual merchandising foi o vitrinismo, porque as vitrines, depois realmente dessa, vamos dizer assim, invenção do Selfridge, se tornaram máquinas de propaganda. Então a vitrine
ela era a parte mais importante e continua sendo. Eu acredito que sempre será a parte mais importante de uma loja. Os clientes começaram a entender que ali existia uma história a ser contada, que a pessoa que era dono daquela loja, dono daquela marca, ela queria mostrar alguma coisa, ela queria vender uma ideia e ela movia as pessoas através disso. Então posso dizer que é realmente o primeiro marco, assim, depois de Selfridge, foi realmente a gente começar a chamar esses profissionais ou a denominar a nossa área como vitrinismo, vitrinistas, né, os responsáveis por montar as lojas. Acho que uma coisa muito importante também de falar, assim, é que a história ela está sempre muito ligada à arte. E a nossa área, por ser uma área também muito ligada a design, está muito relacionada à arte também. As referências são ali. Então, acho que muita gente não sabe, mas o Andy Warhol e Salvador Dalí fizeram vitrines, né? Então, foram marcos muito importantes. Nem todo mundo sabe disso, mas pensa, a vitrine é sim uma história, mas acima de tudo é uma obra, porque quando a pessoa para ali, ela Com tem que certeza. interpretar, ela Sim. precisa. É como se Se você estivesse ali no museu. identificar, né, que é ele, e Exato. depois eu acho que mais para frente a gente vai falar disso, mas o quanto a vitrine faz, o quanto a exposição faz você se identificar com aquele produto, né? Sim. Então, isso é muito bacana também. É bem legal esse ponto que você pegou em falar da arte, porque eu falo isso, quando alguém me pergunta o que, que você faz, e eu falo que sou VM, a pessoa fica na dúvida, eu Uhum. acho que é isso, é a experiência, é a convivência, é a identificação, é a arte, é a venda. O VM ele engloba e ele traz muita coisa para a loja. Todas as funções dentro da loja são muito importantes em qualquer mercado, tanto que hoje em dia você vê VM em atividades que você fala, nossa, eu não imaginava que essa loja tinha um VM, sabe? Sim, sim, É muito bacana ver isso e essa evolução toda do que era, né, como surgiu e como é tratado hoje em dia. Eu acho exatamente. que o VM também ele não desperta só o desejo, né? Ele desperta a curiosidade, ele incentiva a gente, no caso, a nossa loja que é de esporte, a praticar uma atividade física também. Sim, com O que eu certeza. posso falar assim é, por exemplo, dentro do século XXI, trazendo mais para uma próxima, quase uma nossa realidade, tem essa questão da arte muito relacionada com a gente, com esses artistas fazendo as vitrines e transformando as vitrines em obras de arte, porque é mais ou menos como aquela experiência de ir no museu. Você tem duas percepções, você olha o quadro distante para você identificar o todo ali, a composição, tentar interpretar o que ela está dizendo, e você também se aproxima, como você se aproxima de uma Mara. vitrine, para saber Ah, ali maravilhoso qual é o esse exemplo. tecido, qual é o Sim, tecido, qual é verdade. a cor, qual é a variação. Então, assim, a arte realmente está muito relacionada com o nosso trabalho, não só em questão de referência, mas também em como expor. Porque a gente tem essa experiência em uma loja e a gente tem uma experiência isso no museu. Então, assim, Sim. acho que está muito relacionado à história também com essa percepção, esse olhar. Trazendo um pouco mais para perto da nossa realidade, falando já de década dos anos 90, os manequins que eram importantíssimos na vitrine, eles deram espaço para representação de imagens de top models. Então aí os manequins continuaram sendo importantes, mas eles não eram a única coisa possível a ser exposta. Eles começaram a usar as imagens, então as imagens tinham um tamanho assim surreal, e eles ocupavam o lugar dos manequins na vitrine. E se a gente for relacionar para ver como a história sempre volta um pouco atrás do que ela já fez, a gente teve esse exemplo super recente na Calvin Klein, que colocaram as fotos da Kardashian lá, principalmente na loja do Oscar Freire, na flagship, que eles colocaram os cartazes imensos e não tinha manequim, eram os cartazes com as roupas da nova coleção. Então, assim, a história do VM, assim como a história da moda, assim como a história do design, assim como a própria história da arte, retoma muitas coisas que já foram mencionadas anteriormente, assim. Então, que nem como o Clay falou, a gente veio de um segmento alimentício, né? E olha onde a gente está. Hoje a gente já retoma hoje essa mesma questão do segmento alimentício. Então, por exemplo, em Londres tem a VM de açougue, para entender. Então, assim, a gente retoma aquilo que foi a nossa Por origem, isso que é a nossa legal origem. falar. A questão, o VM em si, ele não está ali só para organizar, né? É um Exato. estudo, imagina, um VM em um açougue. Talvez para poder mostrar hoje em dia, será que o que está sendo mais consumido é frango, é isso, é aquilo? Então, não é uma questão só de organização, e sim de Exato. entendimento daquela compra, né? É Isso é isso muito mesmo. legal. É muito legal essa questão da comunicação, né? Porque hoje a gente encontra, por isso que eu acho que é super legal esse link que você faz do VM com a arte, porque em inúmeras vitrines você vê
comunicação, ou você vê uma parte de cenografia que lembra um cenário, que lembra uma casa, que lembra isso, para falar de uma coleção. E, enfim, isso é muito, muito bom. Eu adoro. E para deixar mais próximo da gente também, dando um exemplo bem simples, o que a gente utiliza na loja, cartela de cores. Sim. Sim. E assim, trazendo para a nossa realidade do que a gente está vivendo, né, e possivelmente vai passar aí nos próximos anos, até a gente conseguir ter uma recuperação assim, significativa no mercado do varejo, do VM, como a gente agora lê, interpreta, entende o comportamento do consumidor, né, assim, saindo da história ali de como a gente começou. A gente muito provavelmente não vai voltar para essa questão de expor de novo as coisas ali na porta da loja, porque isso hoje já tem uma outra conotação, não é a conotação que tinha no início, né? Hoje já isso é utilizado ainda muito no varejo popular, porque surte efeito, as pessoas compram ainda dessa forma, né? Mas até para eles já mudou, até para eles o olhar, eles hoje valorizam uma loja com uma estética atrativa, com layout diferenciado. Então, assim, como a gente vai hoje, agora, mediante tudo que está acontecendo, como a gente vai ter essa percepção de todas as referências que a gente já carregou, né? Já teve de experiência, de repertório, mas agora olhando para frente, né? Como a gente vai criar essa nova história do VM. Então, assim, o distanciamento, seja criando distanciamento maior entre os equipamentos, seja garantindo a limpeza e a manutenção diária, talvez de hora em hora dentro das lojas, seja fazendo uma exposição mais simples, no sentido que eu digo simples, mais minimalista no ponto de venda. Então, assim, ao invés de estar abarrotado de produto, talvez uma construção, uma história mais coordenada, mais efetiva. Qual vai ser o comportamento do cliente pós tudo isso que está acontecendo, né? É por isso que eu repito mais uma vez e defendo sempre essa posição. O VM, ele precisa estudar o que está acontecendo, ele precisa saber a experiência, o que o cliente está vivendo, acompanhar o que acontece mundialmente, porque essa é a essência, ele precisa ter essa essência para poder fazer qualquer outra coisa, ou organizar, ou coordenar, né? Eu acho que isso aí. É muito bacana ali a função dele antes e pós tudo isso que está acontecendo. E a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando, né, sobre isso. O que história que não falta, até de futuro. O que a gente recomenda para vocês é que vocês continuem buscando essas referências. Tem muita coisa boa saindo aí, seja no LinkedIn, no FFW, que é um site super recomendado, sejam nas referências que a gente está colocando aqui também no Instagram. Tem muita ferramenta. Preciso ir a fundo das informações que está sendo passada. O Insta é uma ferramenta que a gente usa como influência. Essa influência tem que ser muito rápido, então eu acho que você tem que ser influenciado e depois ir em busca desse entendimento e desse estudo para conseguir ver o poder que o VM tem, sabe? Desde 1900 e bolinha até os dias de hoje, o quanto ele evoluiu, o quanto ele cresceu e o quanto ele pode transformar o varejo. Exatamente. É super importante, eu defendo com todas as forças do VM, eu amo fazer parte do VM, eu amo ser VM, então eu acho que essa parte teórica que a gente falou aqui em forma de uma conversa descolada é para realmente engajar e ficar fácil o entendimento para todo mundo, sabe? Exatamente. E aí, assim, para encerrar, o que eu posso falar sempre vai ter uma parte do ser humano que vai retomar aquilo que já em algum momento deu certo da história, né? Então talvez seja agora o momento da gente parar, olhar lá para trás, aprender com alguma coisa que a gente fez certo ou fez errado, né? E mudar e olhar para frente com esses novos olhos, assim, trazendo novas ideias, novos pensamentos, novos conceitos e colocando na prática, né? Que é o mais importante, assim, adaptando a nossa realidade. Ótimo resumo. Né? Perfeito. Bom, semana que vem a gente está aqui de novo, a gente vai estar falando sobre um novo assunto, então sigam sempre lá a nossa página e acompanhem nossas lives diretamente no link que fica disponível na bio. É isso, né, gente? Obrigado, viu? Beijo, amei. Obrigado, gente. Tchau. Até semana que vem.